os como é que chama? Residentes. Residentes clínicos jurídicos. Isso. Já comecei a gravar também aqui, professor. Qual vai ser a ordem? Por ordem alfabética? Por ordem de idade? Primeiros mais velhos? Também a gente divide em bloco, né? Professor, se eu puder começar, porque a minha internet está instável, eu queria aproveitar enquanto ela está colaborando. Ah, legal. Então começa a Mônica, depois quem vai ser a próxima? Então fala primeiro quilombola, a gente conversa, depois fala se é indígena, depois a gente faz uma conclusão. Então está com a palavra a Mônica. Vou compartilhar aqui a tela, que eu fiz uma sucinta apresentação. Estão conseguindo enxergar? Sim, Mônica. Tá legal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a concepção de territórios quilombolas, né? Dentro da perspectiva dos movimentos no Maranhão e também dentro do arcabouço jurídico. Então, inicialmente é preciso introduzir, né, o tema. O Maranhão é o terceiro estado com maior população negra do Brasil. É o estado onde a maioria dessa população ainda permanece no campo, então são características bem inerentes, né, ao ordenamento agrário do Maranhão, é a permanência dessa população, a maior parte no campo. Nós temos 527 comunidades quilombolas distribuídas em 134 municípios, né? Isso é um dado coletado através do Centro de Cultura Negra do Maranhão, através do projeto dentro do Centro de Cultura Negra do Maranhão, que faz essa coleta de dados anualmente, né? Aproximadamente 1.362.000 pessoas, né? Que se corresponde a 340 mil famílias. Esse também é um dado do projeto Vida de Negro. Atualmente, a regularização fundiária compreende, na verdade, 65 comunidades quilombolas tituladas pelo ITERMA. Desculpe, eu não atualizei o dado aqui nesse início. Representa 10% do total das comunidades, né, que a gente tem registro. Desse quantitativo, 10 titulações foram realizadas na atual gestão do Maranhão, e dessas 65 comunidades, 10 títulos são referentes a títulos de assentamento. Então, eram assentamentos que, posteriormente, a comunidade conseguiu a certidão da Palmares, e a maior parte já fez o translado do título, né, de assentamento para a comunidade quilombola, mas ainda tem muitos que ainda estão nessa transferência. Então, território, juridicamente, é o espaço ocupado por uma comunidade, que é necessário para sua reprodução física, social, econômica e cultural, incluindo não só a área destinada à moradia, mas também aquela reservada ao plantio, à caça, pesca e ao manejo agroflorestal, entre outras práticas tradicionais. Esse é o conceito jurídico de território. Nesse ínter, existe a necessidade também da gente fazer a diferenciação entre território e terra, né? A terra seria esse espaço físico, e o território para o movimento é para além desse espaço físico. É tudo aquilo que tanto físico quanto no espaço religioso, espiritual, compõe o território. O território pode estar compreendido entre a área que a comunidade ocupa, as áreas que a comunidade utiliza para sua reprodução social, seja para caça, para pesca ou para o extrativismo, e também a área de cunho religioso, porque até as pessoas que já faleceram, elas também compõem o território. Os seres religiosos também compõem o território.
Então, o território tradicional ele está para além de um espaço físico. As comunidades quilombolas, no entanto, são um grupo étnico segundo critérios de autodefinição, com trajetória histórica própria, dotadas de relações territoriais específicas, com pressão de ancestralidade negra relacionado com a resistência à opressão histórica sofrida. Esse também é um conceito jurídico que a gente está trazendo, né? Dentro do Maranhão, a gente tem assim, entre o Maranhão e o Pará, ali, poucos estados no Brasil têm um arcabouço jurídico tão completo, né? Com seu decreto, com a sua lei, com seu decreto e com instrução normativa. O Maranhão ele possui esse arcabouço completo. A legislação ela é de 2010, a lei, né? A lei estadual é de 2010. O decreto estadual é de 2016, só 6 anos depois que conseguiu se regulamentar essa lei. E a instrução normativa, a gente teve uma em 2018 e outra instrução normativa em 2020. Então, esses dois dispositivos iniciais, a lei e o decreto, eles não trazem no seu corpo, né, menção ou fazem referência a território. Eles utilizam uma nomenclatura questionável pelo movimento, que é comunidades remanescentes de quilombo, como se uma crítica mesmo, né, que o movimento faz, como se aquela comunidade fosse um resto de um quilombo, ou que nem fosse um quilombo. Então, esses dois dispositivos, eles sofrem muita crítica, né, no que tange ao movimento e no que tange também aos conceitos utilizados. Já a instrução normativa, ela é o primeiro dispositivo jurídico dentro do Maranhão que ela faz menção ao que realmente o movimento quilombola entende quanto território. Nesse ínterim, né? Aqui o dado está certo, né? O ITERMA registrou 65 comunidades quilombolas regularizadas, das quais 10 enquanto assentamento, e atualmente existem 135 processos em andamento. Os dois primeiros territórios regularizados nessa perspectiva territorial, respeitando tudo aquilo que a comunidade indicou como pertencente a seu território, foi o território quilombola de Soledade e o território quilombola de Santo Antônio. Um foi titulado em 2019 e o outro em 2020. São os primeiros exemplos, né, desse respeito ao conceito de território, porque anteriormente o modus operandi do Estado do Estado do Maranhão era regularizar só o núcleo ocupacional, só aquilo que eles entendem como legítima ocupação. Então, é só aquilo que era regularizado. Hoje, né, a partir das instruções normativas e a partir de muito trabalho interno, o ITERMA desmistificou isso. Então, hoje, quando vai se referenciar a área, é respeitado o indicativo das comunidades, aquilo que a comunidade indica como pertencente ao seu território, tendo ou não cerca, sendo ou não socialmente conhecida como área privada, o ITERMA tem a obrigação de georreferenciar para posteriormente continuar a instrução processual e verificar se aquela propriedade que está inclusa ali, incidente no território, será ou não uma propriedade particular, se o título é legítimo ou não. Cabe destacar também nesse estudo, né, sobre a legitimidade do território, sobre as estratégias de reivindicação do território. Eu trago esses 3 termos, que inclusive são categorias utilizadas pelo professor Benatti. Ele faz essa distinção entre o território vivido, o território reivindicado e o território regularizado. Fazendo mesmo menção às estratégias políticas mesmo do movimento. O território vivido realmente é aquilo tudo que a comunidade usufrui, né? Usufruiu, pode, porventura, por um processo histórico de ocupação, ter perdido
o uso de certas áreas, mas ainda assim seria um território já vivido pela comunidade. O território reivindicado é aquele território que a comunidade vai indicar para o georreferenciamento, né? Vai indicar para fazer, indica para o poder estatal como pertencente a ele, e o território regularizado é aquilo que surge como fruto do processo, é aquilo que está no título, né? Aquele perímetro que é indicado no título. Opa! Não está indo os outros. Deixa eu ver se vai aqui. Não está indo os outros slides, mas é bem isso, gente. Essas são as categorias que a gente vem aos poucos nos empoderando, né? A gente já tem a vivência, mas a gente vê que o poder estatal ele ainda está aquém do que ele pode entender. Não existe muita boa vontade de entender as nossas tecnologias, né? A nossa cosmovisão, de entender o que é um território. E isso a gente colhe o fruto na prática, né? Quando o Estado não entende nosso pleito, a gente consegue identificar a morosidade fruto disso, a gente consegue identificar a má vontade em fornecer as políticas públicas aceitáveis, tudo que a gente constrói enquanto identidade está ontologicamente relacionada ao nosso conceito de território. Outros estudiosos, né, eles vão conceituar o território para além disso, né? Por exemplo, o professor Alfredo Mônica, eu estou. Wagner, ele faz. A internet está oscilando. Por exemplo, território de parentesco, Não, mas a gente pegou bem o que você está falando. De afinidade. Então, quer entender que até ela está inerente, ligada, né, à nossa construção da nossa identidade. É isso, professor, acho que 10 minutos. Tá, obrigado, hein, Mônica. Ficou legal a sua apresentação. Agora ele pode passar a palavra. Quem é que ficou a outra responsável? No Quilombo, foi só você ou tinha mais alguém? Eu. Ah, tá. Madalisa, pode ter então o tempo agora. Bom, eu vou falar, não fiz nenhuma apresentação, assim como a Mônica, eu vou só falar mesmo. Eu fiz mais um apanhado, assim, geral, que eu tinha entendido mais ou menos que era qual é a nossa concepção também sobre o território quilombola a partir das nossas vivências, né? Também vai ser o que eu vou falar mais. Bom, o Rio Grande do Sul, ele possui
né, 146 comunidades quilombolas, né, identificadas e certificadas pela Fundação Cultural, né, identificadas, né, cerca de 90%, né, quase a maioria já está com as certificado, né, tem seu certificado emitido pela Fundação Cultural Palmares, né. No entanto, né, apenas 2 comunidades quilombolas, elas são tituladas, né, que é a comunidade, né, da Chácara dos Rosas, comunidade quilombola Chácara dos Rosas, que fica em Canoas, né, que tem aproximadamente 20 famílias, e a comunidade quilombola Rincão dos Caixões, né, que fica em Jacuizinho, com 22 famílias. E também possui 3 comunidades quilombolas com titulação parcial, né, que é a comunidade, o quilombo da família Silva, que fica em Porto Alegre, que foi o primeiro quilombo urbano do Brasil, né, e que também, até hoje, mesmo depois de conseguir, né, essa titulação parcial, eles ainda enfrentam, né, uma disputa imobiliária, né, eles sofrem uma forte pressão, né, imobiliária, e eles estão sempre, constantemente, tem que estar lutando, né, para se manter no território. E também o quilombo de Casca, que fica em Mostardas, né, com 85 famílias. E também a comunidade quilombola Rincão dos Martimianos, né, que fica em Restinga Seca, com 55 famílias. Bom, ao se ver, né, o total de comunidades quilombolas que tem no Rio Grande do Sul, e apenas 5 comunidades quilombolas, né, 2 com a titulação total, né, e 3 com titulação parcial, né, se vê o quanto, né, o quanto ainda anda a passos lentos, né, a titulação das terras quilombolas aqui no Rio Grande do Sul, porque dados, né, que eu entrei no site do INCRA, aqui no Rio Grande do Sul, constam com processos abertos, né, para regularização fundiária desses territórios quilombolas, 104 comunidades, né, a maioria com mais de 12 anos, né, que entraram com processo de regularização, e a maioria possui apenas, né, às vezes ainda estão na fase de elaboração do RIT, né, de relatório de identificação e delimitação, e muitas ainda nem começaram ainda, né, a elaboração, né, desse relatório. Aqui trago como exemplo a minha comunidade, quilombola Moçambique, que no ano de 2009 entrou, né, com a abertura do processo junto ao INCRA, né, de reconhecimento, né, dos territórios, e mesmo passado quase 12 anos depois, ainda está na parte da elaboração, né, consta lá como ainda está na fase de elaboração, né, do RIT. Aí se vê, né, a morosidade e às vezes muito, né, pela falta também de interesse do poder público em titular as terras quilombolas. Bom, e eu trago como desafio também, né, a partir, né, desses territórios, né, trazendo também para o lado das vivências, né, aqui a comunidade é se manter também no território, né, como a gente não possui a titulação das terras, aqui a maioria algumas famílias ainda, a maioria, antes era a totalidade, né, das famílias da comunidade vivem em regime de agricultura familiar, né, plantação, né, como modo de subsistência. Mas em regime de parcerias, né, porque onde, né, as famílias quilombolas plantam, elas não plantam em terras próprias, né, e elas fazem um contrato em regime de parceria, onde elas plantam, né, em terras de terceiros, e ao final da colheita, né, elas pegam e dão uma porcentagem, né, do tanto da colheita, total da colheita, dão uma porcentagem para o proprietário da terra. Bom, eu vou trazer um caso que aconteceu, exemplificando aqui da comunidade também, né, que no ano de 2004, 2005, mais ou menos, as famílias que plantam aqui, que era em torno de 20 famílias, né, 20, 30 famílias, né, agricultoras, sempre plantaram em regime de parceria, né, com um dos fazendeiros aqui, né, da região, que faziam, né, esse regime de parceria, né, com o pessoal da comunidade. E no ano 2004, ele vendeu, né, as terras dele, cerca de 200 hectares de terra,
para uma família que tinha o intuito de pegar e plantar pinos, eucalipto e acácia em torno da comunidade. Plantou, né? Agora, como plantou, só que quando essa família veio para cá, comprou esses hectares, né, claro, gerou uma instabilidade, né, porque o pessoal ficou apavorado, porque não iam ter onde plantar, né, e tudo mais. Aí só que começaram a desmatar muito, fazer muito desmatamento em torno aqui. E o IBAMA veio e embargou, né, para eles não desmatarem mais. Aí teve, né, fizeram, né, essa família pegou, que agora é dona da maioria das terras aqui ao entorno da comunidade, e dentro da comunidade também, né, que a comunidade é um território, a nossa comunidade que ela é um território descontínuo, né, também tem outras famílias que não são quilombolas ao entorno. E estabeleceu também, resolveu continuar com esse regime de parceria, né, com os plantadores, com o pessoal que é agricultor. Só que aí também surgiu, nesse meio tempo, a plantação de soja e arroz, né? Tem um granjeiro que mora aqui próximo à comunidade que planta soja e arroz. E com isso, né, com a utilização dos agrotóxicos, isso teve um grande impacto, né, na plantação, né, dos agricultores, porque houve uma interferência, né, no modo de plantação aqui das comunidades. Isso trouxe, isso foi muito ruim aqui na comunidade, porque muitas pessoas desistiram de plantar, porque começou a não dar, a plantação começou, né, né, não dar o suficiente para se manterem, né, porque muitas famílias viviam apenas da agricultura familiar. E isso acabou que teve que mudar. Muitas pessoas tiveram que mudar para municípios vizinhos, porque não estavam mais conseguindo se sustentar com a agricultura. E até hoje não conseguem. Né? A maioria dos agricultores que ainda plantam, no período que não é de plantação, eles têm que pegar e trabalhar de peões ou, né, arrumar algum serviço para poder complementar a renda. Né? E o que gera também, né, tudo isso, trazendo aqui para as vivências da minha comunidade uma insegurança, né? Tanto com relação ao território e com relação à segurança alimentar também, né? Porque, para além disso também, né, além de não ter terras próprias para plantar, a maioria das pessoas da comunidade não possui, né, a escritura de suas terras, o que é muito preocupante, né? Então, eu trago o exemplo da minha comunidade, né? E a importância, né, do território, né? Porque aqui na nossa comunidade, né, as pessoas, todo mundo tem, né, são parentes, né, que foram as famílias, né, se entrelaçam, né, e sempre viveram, né, aqui meus pais, meus avós, sempre viveram em torno aqui do território, sempre viveram aqui, né, nesse território, né, e possuem uma relação, né, de identidade mesmo, território, ancestralidade, né, isso se mostra de várias formas, né, aqui, né, até também na forma do cultivo também, né, que é um regime que não se usa, né, agrotóxico nem adubos, mais voltado, né, para a agroecologia, né. Então, ao preservar, né, os territórios significa, né, a preservação da identidade, né, da autonomia financeira, segurança alimentar, né, e também acesso a algumas políticas públicas também, né. E eu tive visitando antes da pandemia, algumas comunidades quilombolas aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a comunidade do Jacuizinho, né, que teve a titulação parcial, né, de suas terras. E a gente encontra isso também, né, muitas comunidades quilombolas têm essa preocupação de não ter, né, a titulação de suas terras, e muitos quilombolas têm que sair da comunidade para poder trabalhar em outra cidade para conseguir se manter, porque não tem como se manter dentro das comunidades. E também, além da pressão, né, ao entorno de fazendeiros, que muitas comunidades, como eu fui numa, e que os próprios, né, moradores relataram, que ficaram com medo de entrar com o processo de regularização de titulação das terras, porque como eles trabalhavam para os fazendeiros que estavam em torno ali, né, que estava dentro ali das terras, iam ser demarcados, eles ficavam ameaçando, diziam que iam se juntar e que iam demitir e que iam se juntar para que aqueles quilombolas não conseguissem emprego ali no entorno.
né? E como eles tinham esses empregos que dependiam, né, para sustentar as famílias, eles ficavam com receio, né, de entrar com processo de regularização, né? E também alguns conflitos internos também, né? Porque alguns de algumas comunidades, como foi relatado aqui também da minha comunidade, mas outras também que foram relatados que muitos, né, eles possuem, alguns possuem né, o registro das suas terras, né, individuais, né? E aí eles ficam em dúvida, né? Que é uma preocupação também, uma grande preocupação dos membros mais velhos das comunidades, né? É que quem possui né, possui um título de propriedade individual, né? E como que ficaria com relação à herança de seus filhos, né? E como eles e a possibilidade também de retorno daqueles que, né, de parentes deles, filhos que por diversos motivos, né, eles migraram, né, em períodos anteriores para outras localidades e cidades, né? E aí esse era um dos principais questionamentos, né? Que aqui que os quilombolas faziam, né, para os servidores, né, do INCRA, né, durante o processo de regularização das comunidades, né. E, em geral, também as comunidades quilombolas elas não encontram as condições necessárias, né, para exercer as atividades com as quais elas se identificam, né, que poderiam garantir um modo de vida de acordo com a cultura, com a sua cultura, né, nossas culturas e raízes, né. Isso se deve, em grande parte, né, pela ineficiência ou indiferença dos órgãos públicos, né, em reconhecer também as comunidades quilombolas e em reconhecer também os membros, né, das comunidades como agricultores familiares também. E eu anotei aqui. E também, né, ao ver, né, o tanto de comunidade que tem no Rio Grande do Sul e apenas 5, né, serem regularizadas, né, mostra, né, o quanto a morosidade por parte do executivo, do judiciário, né, e as tentativas também por parte, né, do legislativo, né, em criar empecilhos, né, para reconhecimento dos territórios quilombolas, né, e o que coloca, né, os territórios, né, numa situação de fragilidade, né. E eu acho que seria mais ou menos isso. Eu não sei se consegui responder, se tiver mais alguma coisa, só mais ou menos seria isso. Não, foi ótimo, Adalisa. E depois a gente abre para discussão, aí se lembrar de alguma coisa, a gente no debate, vocês podem também Tá complementar. bem. Eu não sei se é melhor fazer logo a exposição, a gente abre depois o debate para poder comparar as duas experiências, né? A questão do quilombola indígena, para que fazer separação, fazer a discussão separada. O que vocês acham? Mas logo a exposição indígena, acho que o Biratã... Eu acho logo apresentar, depois a gente discute. Então, ficar o Biratã, que é mais? Libério. Libério, né? É o Libério, né? Então, vai ser por Então, ordem professor, alfabética ou por idade? Quem começa? Eu peguei um apanhado histórico somente do território Mãe Maria, né? Do qual eu já tenho um tempo de convivência com eles. Não sou gavião, sou índio xerente, mas desde 1980 eu tenho essa relação familiar e cultural com o povo gavião, né? E acompanhei muito do que posso estar relatando aqui. Então, o território Mãe Maria, ele está situado aqui, para quem não conhece, a cidade hoje de Bom Jesus do Tocantins, né? São em torno aí de 62 mil hectares, e limitado pelo rio Flecheira e o Jacundá, que são afluentes do rio Tocantins na margem direita, né? Então, o povo, a reserva Mãe Maria, hoje ela está com os 3 povos, né? Apesar de ser gavião, mas ele se autodenomina como os Kikatg, que vieram de Cidelândia, do Maranhão. Aí vem os Acrantecatg, que vieram de Tucuruí, e os Parcatg, que vieram primeiro da região ali do hoje município de Itupiranga, né? Então, o primeiro contato que se deu do povo gavião na região foi ali em 1920, e eles habitavam toda a bacia do Tocantins, entre hoje a cidade de São Geraldo, Marabá
município de Itupiranga, aquela região ali de Goianésia, Tucuruí, né? Então, essa região toda era o território, né? Como a Mônica falou, território para nós, ela vai além da terra, né? Porque a terra é simplesmente um ato, um processo jurídico do Estado para regulamentar partes do nosso território, né? Porque isso só é um processo jurídico político do Estado, mas o território para nós é o que a Mônica falou, vai além do lugar onde nós construímos nossas aldeias. Então, para nós, o território é onde nós fazemos nossa cultura acontecer, é onde nós caçamos, pescamos, é onde nós temos nossos lugares reservados, tradicionais, lugares sagrados, né? Então, é onde nós construímos as nossas roças, é o local de caçada que muitas das vezes não fica perto da nossa aldeia, nosso habitat, né? E tem vários locais de caçada, vários locais de pesca. Então, isso para nós é território. E quando esse território ele é delimitado, em parte nós perdemos. É como se comparar a uma cidade, né? O professor mora em Belém, se for o caso. O professor conhece aonde está o shopping tal, aonde está o bairro tal, aonde ele vai comprar peixe, onde ele vai comprar pão na padaria. E se por um acaso delimitar somente o território da casa dele e não deixar que ele saia mais daquela casa, o que vai acontecer? O professor vai deixar de ir no shopping, porque ele não pode mais comprar peixe, ele não pode mais comprar pão, e ele vai ficar restrito somente àquele pedaço. Então, por isso que para nós, a perca de nosso território é perder em partes o nosso supermercado, a nossa peixaria, o nosso lugar sagrado, o nosso lugar onde nós tiramos as pontas de flecha, onde tiramos nossas flechas, aonde somente no nosso território tem lugar aonde se tira madeira para fazer o arco, e em outro lugar aonde se tira para fazer a flecha, e em outro lugar onde se tira material para fazer os tecidos, cipó, os cestos, cestaria. Então, quando nós somos limitados a um espaço, é como o pai Aré falou, né? O governo veio, cercou nós, como se fosse porco, e nos colocou dentro de nossas ilhas, mas nós conhecemos nosso limite e somos obrigados a respeitar as fronteiras com os cupém que estão ao nosso redor. Mas muitas das vezes esses cupém não respeitam nossa fronteira, não respeitam nosso território. E o pouco que nos resta, eles ainda querem tirar, né? Então, o povo gavião, aí em torno de 1950, se dividiram, porque nós temos nossas brigas internas. E essas brigas internas, por causa de roça, briga envolvendo mulher, fofoca, pagelância, feitiço, então acabou dividindo 3 grupos, né? Que é os Acrante e KTG, que foram para a região de Goianésia, e o povo dos KTG, que foram para a região de Cidelândia, próximo de Imperatriz, e o povo do Parcatg, que ficaram na região ali de hoje o município de Itupiranga. E todos os 3 povos sofreram até chegar no território hoje que eu acabei de falar, a Reserva Mãe Maria, que não é o território, mas foi uma reserva feita na época pelo interventor federal em 1943. Ele separou aquela terra, porque o povo gavião que estava habitando toda essa região da bacia do Tocantins, tinha muito castanhais. E naquela época, Marabá é uma cidade que concentrava o maior número de pessoas que trabalhavam com castanhais, e começou, então, a querer expulsar o povo gavião dessa região. E num desses conflitos, o povo do Cocrenum acabou matando alguns castanheiros, revidou, porque eles mataram uma das lideranças. E aí, quando o povo gavião do Cocrenum matou esses castanheiros, então houve um terror na região. E aí, então, o povo de Marabá, os castanheiros de lá, começaram, então, a formar grupo e exterminar o pouco que tinha restado do povo do Cocrenum, que já estava em torno aí de 28 pessoas. Na década de 60, 70, 70% do povo gavião praticamente morreu, né? E nessa época, então, o SPI, então, convence o grupo do Cocrenum a ir para o território hoje Mãe Maria.
E aí, em 1966, o Cochrane vem com a família e habita ali. Só que nessa época, o governo federal, a ditadura militar, estava com um programa, né, que o professor aqui já discutiu, que estava implantando um programa de integração nacional, que era construir várias aberturas de rodovias, né, com o objetivo de colonizar, entre aspas, os espaços vazios, colonizar toda a região da Amazônia, levar o progresso, né, implantar o sistema de expansão, e nesses projetos dele, ele então abre no meio da reserva a PA 170, né? E do outro lado, ele abre a PA 150, ligando Marabá a Goianésia e ligando Marabá até a Belém, Brasília. Então, essas duas rodovias trouxeram consigo vários poceiros que começaram a invadir o território Banho-Maria, mas houve uma intervenção militar e conseguiu afastar essa contingência de pessoas que vieram com a abertura da PA 170, né? E daí, nessa época, o povo dos Kikatg, que compõe hoje os 3 grupos, eles estavam sofrendo pressão lá na Cidelândia, e houve um grande conflito também lá. E aí morreu muitas pessoas de ambos os lados. Claro que do lado indígena morreram mais, e aí houve esse conflito, e aí então o SPI trouxe, ali nos meados dos anos 70, o povo Kikatg. Eles foram expulsos daquele território, e aí as terras lá que ficou para uma madeireira, na época, né? E hoje está lá a cidade de Cidelândia, uma cidade já formada, mas na época tinha praticamente 12 mil pessoas que habitavam lá aquela região, e eles tiveram que ser expulsos daquelas terras e vieram ali junto com o Cochrane, né, a turma do Paracatg. Nesse período também, a turma do Paiaré eram os remanescentes que ainda estavam sofrendo em Tucuruí. Esse projeto também de expansão, veio a usina hidrelétrica de Tucuruí, com o objetivo de fornecer energia para o grande projeto Carajás, que iniciou também passando pelo território Mãe-Maria em 82. Então, em função disso, o Paiaré, que foi um dos últimos que ficou, a família dele, resistindo para sair de lá, também foram expulsos, sofreram as consequências, violência de todas as partes, né? Antes do Paiaré chegar, chegou, antes dele, alguns jovens que vieram de lá. E depois veio o Paiaré também com a família dele, praticamente expulso também do seu território, né? Por conta da usina hidrelétrica de Tucuruí. E quando chegaram aqui na Terra Mãe Maria, aí parece questão de assina de destino. A própria Linhão corta o território Mãe Maria. O Linhão da usina hidrelétrica corta o território Mãe Maria, devastando o que restou do Grande Castanhal, porque a PA 170 devastou o Grande Castanhal e a Saizal, aí veio mais o Linhão, devastou a outra parte, depois veio a Celpa, né, que pegou e devastou mais outra parte, e a Estrada Ferro-Carajás, que iniciou o grande debate, grande discussão em 82, finalizando em 84, né, onde o Cochrane e as lideranças acabaram aceitando uma proposta, e na época receberam aí um montante aí de 50 milhões, e a hidrelétrica acabou negociando ali, né, em 80, 81, em torno de 40 milhões. Né? E isso daí criou conflito até hoje. Criou conflito até hoje porque foram vários grandes empreendimentos, do qual o Cochrane, na maioria das vezes, não queria, mas a própria discussão que houve lá na casa dele, o então administrador da FUNAI, ele deixou bem claro, ele falou assim, olha, cacique, se você não aceitar essa proposta da Vale agora, na época CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, eles vão passar de qualquer forma. É o povo, é o governo militar que está implantando esse projeto, então é melhor aceitar essa indenização do que eles passar a força, e aí vão ter que dar o que eles bem entender. E aí foi que o capitão entendeu que, mais uma vez, traumatizado por ser expulso lá do território dele, lá de baixo, né, acabou entendendo que era melhor ceder naquele momento. Né? E ele, como uma liderança diplomática e tudo mais, para ver
o povo Itaipás, ele acabou aceitando a proposta. E aí só nos meados de 86 foi que, relato dele mesmo, ele diz, então foi só aí que o povo Gavião veio a ter paz. Aí nós voltamos a ter nossos rituais, voltamos a confraternizar, a dançar nossas danças que há mais de 30 anos eu não conseguia mais ver, que foi a questão do PEMP, e nesse período eu era criança, mas eu estava lá quando aconteceu a primeira festa do PEMP, que é o ritual do menino, do rapaz, né? E então, assim, foi dali para frente, foi muitas festas, mas o certo é que o povo Gavião tem uma trajetória muito grande de negação de direito, de exploração. Eles caíram na reserva Mãe Maria em 66, e esses três grupos, eles passaram cerca de 10 anos sendo explorados como mão de obra escrava da FUNAI, SPI, depois FUNAI. E somente em 76 foi que eles bateram o pé e disseram, não, nós não vamos nos tornar escravos o resto da vida para a FUNAI. A FUNAI vinha e explorava, na época o castanhal da reserva Mãe Maria era grande, dava em torno aí de 2.000 hectolitros de castanha. Hoje, mais ou menos, uns 3, 4 caminhões cheios de castanha. A FUNAI pegava toda essa castanha, levava para Belém, negociava, e em troca dava roupa, calçado, ferramenta, alguma coisa. E o Cochrane, com a liderança, disse, não, nós temos que ter autonomia, nós temos que gerir o nosso próprio recurso. Então foi aí quando, de uma vez por todas, cortaram essa situação com a FUNAI. Quando o dinheiro da Vale também caiu na mão da FUNAI, a FUNAI passou a administrar, sempre com aquela alegação de que os indígenas eram incapazes, que não iam ter condição de gerenciar seu próprio recurso. E foi uma outra revolução, da qual criou-se na aldeia Parcategê a associação, do qual o cacique se tornou presidente da associação, o Zeca secretário e tudo mais, o Cutia. Então começamos a gerenciar o próprio recurso e a ter essa autonomia também, e cortar de uma vez por toda essa situação com a FUNAI, porque acabamos entendendo de que a FUNAI ela não tinha esse compromisso, essa responsabilidade de fazer o papel de tutor, mas de explorar e fazer com que o povo Gavião se tornasse escravo e dependente financeiramente, economicamente. O povo Gavião, no período da castanha, como o próprio Cochrane relata, e a gente via, nós não tínhamos tempo para fazer nossas festas. Não tínhamos tempos para ter isso. Então, quando foi retomada essa autonomia, aí a gente passou a contratar mão de obra externa para que eles pudessem fazer o serviço e o povo pudesse, então, fazer suas festas, seus rituais. E hoje nós temos aí os grandes empreendimentos que ainda impactam nossas terras, que no caso a Vale, estamos numa discussão acirrada, discutindo a questão do PBA, no presente momento, né? E com apoio do Ministério Público, já temos conseguido várias conquistas, né, judiciais, mas ainda há essa falta de boa vontade dos entendimentos, seja do município, seja do governador do estado, seja do órgão federal, em dialogar com a comunidade indígena Gavião, em fazer respeitar aquilo que a Constituição preconiza, né? Os nossos direitos de ter uma educação diferenciada, bilíngue de qualidade, de ter nosso território protegido, demarcado pela União, né? Então, de 43, que foi onde foi o decreto dessa terra, somente em 86 que ela foi demarcada. E somente ali em torno de 88, 89 foi que o governo conseguiu tirar, com a abertura da ferrovia, houve uma invasão de mais ou menos umas 500 famílias que ficaram lá dentro da terra, né, por mais de 3 anos. Mas o Cochrane, como na época era em torno aí de 150, 170 pessoas, ele disse, não, eu não vou lutar contra esse povo, são muita gente. Eu já lutei, perdi parte do meu povo lutando nessas guerras. E foi só depois de 3 anos, então, com muita pressão, que conseguimos tirar essas 500 famílias de dentro do nosso território, né? Então, professor, essa é a trajetória do povo Gavião, né? Que, em partes, eu acredito que o senhor deve conhecer a questão dos Acrante KTG, né? Paiaré, que passou mais de 25, 30 anos com vida, esperando sair a demarcação, o reconhecimento da sua terra,
que foram expulsos, morreu, não conseguiu, mas graças a Deus tiveram êxito agora, e eu tive o prazer, né, de em vida ver seus filhos, seus netos recebendo o reconhecimento pela terra do qual foram expulsos lá em Tucuruí. É isso, professor. Obrigado, Biratã. Foi realmente uma exposição muito rica da experiência dos índios gaviões. Na verdade, então, passa a palavra para o Libério. Oi, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a apresentação dos colegas. Foi muito rica, né, a apresentação de vocês. Eu gostaria de parabenizar aqui essa disponibilidade de vocês de estar apresentando, né. Em relação a essa proposta que o professor passou, eu trouxe um pouco da história da luta indígena, não de forma esmiuçada, porque o tempo mesmo a gente tenta ser bem mais objetivo, né? Então, quando a gente vai falar dos povos indígenas, é muito vinculado à terra, né? Ao território. Então, isso é muito forte nos povos indígenas desde sempre, né? Mas que foi em 1500 ele se aflorou, né? E infelizmente tivemos aí, nessa invasão de 1500, a gente teve muitas perdas. Eu acho que o colega até fala da perca do povo gavião, né? Então, tivemos muitas percas durante todo esse tempo, principalmente por questão territorial, né? Então, e hoje ainda temos as lutas, temos as perdas, né? E infelizmente temos, né, tudo isso, essa luta ainda, e as percas, né? Então, são algumas ideias, né? Hoje a gente observa algumas ideias liberais desenvolvimentistas, né? Que bate de frente com a realidade do povo indígena, que é distinta, né? Em um trabalho que eu fiz, eu faço uma análise do povo indígena como estranho de dentro, trazendo mesmo a ideia do Zygmunt Bauman, quando ele vem trazer o estranho de dentro, na ideia dele, que ele traz pessoas que vivem, pessoas moradores de ruas, então, em situação de rua, né? Então, ele traz que são pessoas invisibilizadas e que o povo não liga e que, para eles não faz diferença e querem mesmo que eles não estejam ali, que acaba atrapalhando, né? Isso a gente viu lá em São Paulo recentemente, né? Sobre alguma medida lá do Estado para que, na cidade de São Paulo, contra, né, os moradores em situação de rua, né? Então, a gente, nesse sentido, eu trouxe os povos indígenas num trabalho que eu fiz, também como povos que não se encaixam nesse meio, mas que sempre busca que sempre observa esses povos como um atrapalho, principalmente nessa ideia desenvolvimentista, né? Então, a terra indígena, em meio a tudo isso, né, ele tem esses significados históricos, né? Então, esses significados históricos vêm de muita violência, né? E nessa violência ele se constrói, né? Durante o tempo vem se construindo essas garantias de direitos, né? Desses significados históricos que eu aponto. E a proteção, né, dessas terras, inicialmente teve-se lá no Alvará Régio, né, de 1680, e claro que era, né, era uma proteção de acordo com a realidade, de acordo com o interesse da época, né? E um pouco mais recente, após aí, já na República, a gente analisa a Constituição de 1934, já vem tratando também sobre a terra indígena, né? Mas o que é mais interessante foi a de 1967, né, com a emenda 1 de 69. Ele vem trazer aí o usufruto exclusivo das riquezas, né, a inalienabilidade também das terras indígenas, né. Então aí a Manuela Carneiro, né, ela fala que aí surge aí os resquícios, né, da concretização do que se fala das terras indígenas, né, e que vem instituído logo depois com o Estatuto do Índio, né, que ele vem trazer sobre as terras indígenas. Ele traz lá 3 tipos de terras indígenas, né? As terras ocupadas ou habitadas, né,
por indígenas, áreas reservadas e as terras de domínio indígena, né? Então, traz esses 3 tipos de terra dentro do Estatuto do Índio, né? Complementando esse estatuto, vem o decreto de 96, né? 1775. Ele vem e traz aí para a questão já da demarcação, né? Trazendo a identificação, delimitação, declaração, né? Demarcação física e homologação de registro, homologação e registro, posteriormente. Então, é um processo que, teoricamente, era para ser rápido, né? Então, e esse reconhecimento, né? Todo esse processo era para ser rápido, né? Um processo que um processo administrativo que deveria ser rápido. Hoje temos aí a FUNAI que faz esse trabalho, tem um grupo de trabalho que analisa toda a questão antropológica, né? Não só, né? Mas, enfim, de importância para os povos indígenas, principalmente essa análise antropológica. Então, esse processo que era para ser célere tornou-se algo muito demorado, né? Principalmente pela questão judicial, né? Então, e isso fomenta mais ainda a violência dentro desses territórios em disputa, né? E toda essa relação de luta pela terra, com a chegada da Constituição Federal, ele traz uma outra roupagem, né? Tem uma das discussões recentes que é a originalidade, né? E a ocupação territorial, né? Então, são 2 palavras aí que a gente é discutido e contestado, principalmente hoje, quando a gente vai tratar do marco temporal, né? Então, e antes de chegar nisso, eu esqueci de mencionar que lá no Estatuto do Índio ele previa 5 anos para demarcar. No artigo 65 dele, ele trazia o prazo de 5 anos para demarcar todas as terras indígenas, né? Não diferente também na Constituição Federal, no ADCT, o artigo 67 do ADCT, ele também traz a mesma propositura de 5 anos, né? Caso isso fosse concretizado, claro que não resolveria problemas, já que pós-88 tem outras lutas por territórios, né, que, devido ao processo histórico de esbulho, a gente sabe que surgiram, né? Então, e essa luta de território pós-88, né? Então, mas que a própria Constituição Federal ele não traz um marco, né, sobre essa demarcação. A discussão vem um pouco mais recente, né? Então, essa ocupação tradicional, né, para tirar aquela ideia como que eles chamam mesmo aqui, eles até questionam Gilmar Mendes acerca desse termo, síndrome de Copacabana, né? A síndrome de Copacabana, que seria, então, o indígena pode reivindicar qualquer terra, qualquer momento, porque a originalidade, a ocupação tradicional, juntos ele permite isso, né? Claro que não, isso aí é um entendimento distorcido, né? Tanto que quando a gente vai observar a população brasileira em si, ele tem um conhecimento distorcido acerca das terras indígenas, né? Não só das terras, né? Como estamos tratando sobre a terra, a gente fala da terra, né? Mas no contexto geral, eu sempre digo que a sociedade brasileira ainda ela precisa se alfabetizar acerca dos povos indígenas, né? Então, essa ocupação permanente, né, tradicional, não significa um pressuposto de passado de uma ocupação efetiva, né, mas uma garantia para o futuro. Então, essa ocupação permanente seria essa garantia para o futuro, né, não um pressuposto de passado como uma ocupação efetiva, já que essa ocupação efetiva, ela, nos territórios, ela não acontece, né, porque no período histórico a gente sabe que povos foram remanejados, povos foram tirados do seu território, depois tentam retornar e tem todas essas brigas por terras que originalmente seria dos povos indígenas, daquele povo, né? Então tem a terminologia de ocupação permanente tradicional seria nessa ideia
de uma garantia para o futuro, né, desses povos. Já a originalidade ele seria nesse sentido de que a demarcação ele seria apenas o reconhecimento, né, que o indígena já tinha aquela terra, mas está se reconhecendo que realmente aquilo era dele, não necessariamente que o Estado está cedendo uma terra para o indígena, né. E toda essa demora que eu trouxe em relação a esses processos, né, então eu trouxe um exemplo da terra indígena Nanderico Mangaratu, né, que é do povo Guarani Kaiowá. Esse é um processo que eu li que é interessante, não é interessante, né, mas para discussão, para análise sobre essas demoras, né, eu acabei lendo um pouco sobre, que ela foi homologada, né, lá em 2005, mas devido a toda essa demora do processo, tanto a questão judicial, quando se chega se judicializa, ele demora muito, né, então é uma luta de 83. Dessa luta morreram 12 lideranças na luta por esse território, até 2015, quando eu li, eu li um dos artigos que falava sobre, e ela está homologada desde 2005 e até então ele não foi demarcado, né? Então, toda essa demora, ele acaba surtindo essas violências dentro dessas terras, né? Então, tanto que alguns pesquisadores, eles chamam esses momentos demorados, né, de terras de papel. Por quê? Porque eu homologo no papel, mas de fato aquela terra ainda precisa ser demarcada para que seja realmente reconhecida como daquele povo, né? Então trazem como terras de papel, né? E outro caso que é interessante, que teve discutido até no âmbito internacional, é o caso dos Munduruku, né? Que eles ingressaram e tal na corte interamericana e conseguiram, né? Então, todo esse processo é questionado, né, também da demora, né, de acordo com os interesses também, né? E para aumentar ainda mais o problema, a gente tem aí as condicionantes que surgem lá na Raposa Serra do Sol, que posteriormente vem discutir o marco temporal. E tivemos uma portaria da AGU também, né, em 2012, o Ministério Público Federal vai e bate na portaria, dizendo que né, não estaria vigente e tudo mais, e chega ao STF, né? Então o STF ele acaba tendo que decidir sobre esse marco temporal, que seria a partir de 88 ou não, né? Então são quando a gente vai tratar sobre a terra indígena, passamos pelo marco temporal, passamos ainda pela questão de competência também, né, lá na PEC 215, quando o movimento indígena fez um movimento muito forte, né, contra a PEC 215. Então, a PEC 215 também, que era questão de competência, tiraria, né, do executivo para o legislativo. Isso aí o indígena sempre acha que é a maior, não, temos a certeza que é a maior ameaça que teremos, né? Então, são alguns dos exemplos hoje que, quando a gente vai analisar as terras indígenas, a gente observa como preocupação, né? Porque a preocupação porque esses territórios hoje a gente está lutando pela manutenção do direito, né? Não pela garantia do direito, né? Não por exemplo, por direitos a serem elaborados, né? Leis serem elaboradas para garantir um direito, mas sim tentar manter, né, a própria Constituição Federal, no seu artigo 231, as garantias que está no artigo 231, que intensamente ele vem sendo ameaçado, sendo criticado, sendo debatido acerca dos territórios dos povos indígenas, né? E quando a gente vai falar da terra indígena, eu trouxe uma fala do ministro, no voto do ministro, né, que ele faz uma fala muito interessante, né, quando ele vai tratar sobre essas terras indígenas, né? Então ele
ele fala, o relator, né, quando ele vai falar do marco temporal, né, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, só um minutinho. É o Fachin, Libério? Isso, é o Fachin. Deixa eu ver se eu encontro a fala dele aqui, que é muito importante a fala do Fachin. Rapidinho. Eu acho que mandou até no grupo. Acho que foi o Biratã que mandou no grupo. Aqui. A terra para os indígenas não tem valor comercial, como no sentido privado de posse. Trata-se de uma relação de identidade, espiritualidade e de existência. Então, a fala do Fachin, ele demonstra, né, toda a especificidade indígena quando se trata do Estado brasileiro, né? Essa especificidade que às vezes não é observada, essa especificidade que é uma garantia constitucional que não é observada por interesses, né? Então, e o Estado brasileiro, ele tem uma dificuldade muito grande quando se trata do direito, né? O Volkmer, ele até faz um questionamento, né? Que é um direito muito eurocentrista, né? Quando é comparado a demais estados da América Latina, né? Porque tem uma outra, está se tendo uma outra roupagem, principalmente acerca do território, né? Aqui na Bolívia, acho que na Bolívia, em relação da Bolívia mesmo, que é a questão da Pachamama, né? A terra tendo o seu direito, né? Então, como é um sujeito de direito, né? Então, e a gente aqui é impensável ainda isso, né? Então, e a gente observa, também pode observar, além do Volkmer, o próprio Boaventura, né? Quando ele fala da epistemologia, né? Tanto do sul como do norte, né? Que ele faz a crítica, né? Então, são especificidades indígenas que devem ser observadas e que, infelizmente, a gente tem se deparado com uma outra realidade dentro do Estado brasileiro, né? Claro que temos diversos parceiros que lutam conosco aí para garantia dessas especificidades no direito à especificidade, né? Vou falar rapidinho do meu povo, só que o Biratã falou dele, achei interessante. O meu povo, ele teve o contato na região, a gente tem 5 terras indígenas, a do meu povo, ele teve contato em 1902. A demarcação dela se deu em 1976. Por quê? Porque em 1973 teve uma chacina. A aldeia foi invadida por fazendeiros, mataram mataram um padre e um indígena, tentaram matar o cacique, não conseguiram. Tiveram 7 baleados, dentre eles o meu pai também, né? E posteriormente a isso, com a pressão foi demarcada, né? Principalmente com a pressão da igreja. Na época o CIMI ainda estava iniciando os passos, né? Então o CIMI ele teve uma importância grande nessa demarcação da terra do meu povo, né? Hoje a gente tem uma terra que ainda está sendo discutida, a mesma situação que Maralto Sede, é uma terra nossa que há muito tempo é reconhecida por nós, mas que se construiu um município dentro dele, né? Está no STF sendo debatido ainda também, mas que ainda não avançou, já tem um bom tempo, né? Bom, eu penso que o que eu gostaria de expor aqui é isso, né? Como eu disse, que a gente tem que ser um pouco objetivo, mas o professor ele vai dar esse tempo para a gente conversar, que é a parte muito boa. É isso, obrigado. Obrigado, Libério, pelas experiências de luta de cada um dos povos indígenas e quilombolas. A gente abre agora para a manifestação. Continuar o nosso diálogo sobre a questão dos direitos territoriais, né? E como a gente vê a legislação apresenta, a gente em sala de aula diz que o Instituto Indígena, o indigenato, é um instituto, não é o único, é o segundo, mas é o primeiro instituto que o Estado reconhece que antes da sua formação os povos indígenas têm direito à terra. Quer dizer, ou seja, reconhecido que a terra indígena não tem nenhum direito de titulação e torna nulo. Mas isso é só na teoria, né? Na lei e na discussão doutrinária. Quando vai para a realidade,
O exemplo que vocês colocaram das duas experiências indígenas mostra que é o contrário. A mesma coisa repete a questão quilombola. Diz que tem que demarcar, reconhecer o direito quilombola à terra, mas talvez os grupos étnicos é o que menos demarcou no Brasil. Né? Mas está aberta a palavra. Se alguém mais quiser falar. Tem que se inscrever ou ficar à vontade, professor? Dimas, pode falar. Senão vocês colocam se for mais de uma pessoa, levantar a mão, para a gente saber qual é a ordem. Mas, Tudo bem. por enquanto é você, pode falar. Então, boa tarde aí, parabéns aos colegas aí que expuseram as falas, né, tanto dos colegas quilombolas quanto os indígenas, e experiências diferentes, né, inclusive na geografia também, né, considerando a questão territorial indígena, eu confesso que eu vou conhecendo, no decorrer das minhas viagens, desse estudo, com certeza, vendo outras realidades da questão indígena, principalmente, e a quilombola, né, me aprofundando um pouquinho mais, que tem uma certa diferença aqui da região do Amazonas, principalmente do Rio Negro, né, Alto e Médio Rio Negro, a qual eu pertenço. Porque nessa região, eu tive uma oportunidade de ir a Rio Grande do Sul, na região do município de Maquiné, onde havia uma retomada dos indígenas lá, né? Então, eu extraí bastante pelo seguinte, que aqui, na minha região, aqui, a questão territorial ficou um pouquinho mais consolidada, né? Já tem avançado bastante, e nesse sentido eu acabo tendo um pouco de dificuldade de ver realmente, né, de forma concreta, essas situações que a gente vê diuturnamente nas mídias sociais, televisão, os conflitos, né, que com certeza é real, né, e isso aí eu acabo tendo um pouco de dificuldade de falar ou mesmo perguntar com certa exatidão. Mas no contexto geral, pegando essa última fala do Libério, percebe-se que as autoridades, né, que hoje estão decidindo, ou entendendo, ou fazendo entender, a sociedade brasileira entender, então, essa leitura que a gente há muito tempo estava dizendo, olha, a terra não é vista de forma mercadológica, né? A terra tem outro valor, né? E isso não significa que nos nossos territórios, né, nós não temos produção agrícola, inclusive, né? Aqui na região do Médio Rio Negro tem um sistema agrícola tradicional, do Rio Negro, que foi, inclusive, reconhecido pelo IFAM, uma rede ampla de produção, vamos dizer, para a questão da segurança alimentar mesmo, né? E nisso aí eu faria até uma pergunta, até o professor também poderia me ajudar, né? Eu tive uma formação também no ensino médio na escola agrícola, né? Me interessou bastante o sistema de agroecologia, né? E acho que a Madalisa falou como é trabalhado também no território delas. A pergunta que eu jogaria aqui, em que implicaria, né, porque é um sistema que se aproxima, vamos dizer, com o sistema produtivo tradicional indígena, em que implicaria a gente utilizar isso, né, ou casar, né, esses dois sistemas, né, na questão de valorar. Será que isso aí implicaria, traria um risco negativo, digamos assim, para o nosso território? Essa é uma indagação que eu tenho, inclusive, para os colegas e para o senhor também, professor. As primeiras pessoas se inscreveram, falaram, depois eu dou uma opinião, mais do que uma opinião mais de experiência. Mas então o Abimael agora, depois o Gonçalves, o Jovelson e a Mônica. Então, com a palavra, o Abimael.
Salve, professor. Boa tarde. Primeiro, gostaria de parabenizar aqui os companheiros que apresentaram. Trouxeram aqui duas categorias de discussões territoriais que é de suma importância nesse processo que estamos, né? Estão me ouvindo bem aí, professor? Sim, estão ouvindo bem. Estão ouvindo bem. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais para a Mônica, com a outra companheira, sobre a origem desse processo do reconhecimento da titularização do território quilombola. Mas aí você pode me responder no final. Como se inicia esse pedido e qual o órgão responsável direcionado pelo processo de titularização definitiva do processo, que eu tenho muita curiosidade de entender mais a luta dos companheiros de quilombola, porque, embora seja categoria diferente, mas a luta pela defesa do território, ela sempre vamos estar atrelado tanto à luta indígena quanto à luta dos quilombolas. E aí, os companheiros aqui trazem uma realidade desses conflitos de interesse que são apresentados em face dos territórios, né? Tanto do território indígena, que o parente Ubiratã ressaltou, como do Libério, que traz essa mesma... traz a luta como uma... aqui para a região do Baixo Tapajós, e aí é importante a gente discutir que a região do Baixo Tapajós, ela vem com essa incidência de reconhecimento étnico, está numa labuta há bastante tempo, e o meu território em si, ele está com 22 anos, para você ter uma ideia, 22 anos, desde o ato do reconhecimento do Estado, que a FUNAI é acionada até o presente momento. Então, a gente tem um percurso a percorrer nesse espaço todo, e essa morosidade é que nos tem causado os principais transtornos. O território Munduruku-Taquara, para entender melhor essa discussão, quando eu entrei na graduação, eu procurei estudar as etapas do território, para tentar entender quais são as etapas que esse território, que a demarcação de terra indígena perpassa. E aí eu procurei fragmentar essa discussão em ponto por ponto. Eu pude detectar que são, na minha dissertação, eu busquei discutir os 10 pontos, desde o início, quando é acionado, até a homologação final, que é a assinatura do abençoado lá do presidente. Hoje nós estamos com o avanço da nossa terra com a portaria de posse permanente. Isso vai sair em 2016, que é 568. No entanto, de 2016 para cá, já teve mais esse período temporal que também nos prejudica, né? E aí, professor, o companheiro aqui, Bério, ressaltou a importância da preservação desses nossos territórios e essa incidência, muitas vezes, com área de conservação, floresta nacional. No caso do nosso território, ele incide com a Floresta Nacional do Tapajós, que é a FLONA. Tá? Isso foi um dos principais embates, principalmente na etapa de contestação desses territórios, que é quando as instituições, assim como a sociedade civil, passa a contestar o ato que ocorre, né? E nós nos deparamos com essa morosidade, que aí o companheiro Libério foi bem, na fala dele, quando ele fala que a DC da Constituição, na Constituição, artigo 67, ele estabeleceu o tempo. Muitas vezes, quando a gente passa a discutir esse tempo na questão da administração, eles alegam que não, que isso era para as terras indígenas que estavam naquele processo antes de 98. E aí nós voltamos a discutir o que seria a ideia desse marco temporal, que é defendido a todo custo. Por quê? Porque a própria discussão na Constituição já apresenta princípios que tendenciam a fazer essa interpretação.
Tá? E aí nós temos diversas discussões que envolvem o poder público no sentido de protelar o processo. Aí nós temos o sucateamento das instituições que são responsáveis, tá? E nós temos a negação no caso do presidente da República, que está hoje com esses processos sobre sua mesa e que diz que não vai assinar terra indígenas nem quilombo. Ou seja, nós temos a figura o papel do presidente, que é uma das suas prerrogativas, mas que a pessoa que está exercendo aquele cargo ele se recusa por ideologia própria. Então, nós temos uma discussão que é importante a gente se antenar no contexto, que as terras indígenas, assim como os quilombos, eles dependem da pessoa hoje que vai, e não da figura estatal. É papel da União demarcar a terra indígena. Ele não disse que é papel da Abimael, ele não disse que é papel do Bolsonaro, tampouco do outros que vêm. Ele disse que é papel da União. E aí nós temos a representatividade, que é uma da prerrogativa do Executivo, do Poder Executivo, que é fazer a demarcação. Então, a gente barra muitas vezes na questão da ideologia pessoal, né, das pessoas que vão. Em algumas demandas desse território em si, nós tivemos que apresentar uma ação. Recentemente, a gente entrou com uma ação de indenização, pedindo a indenização e a finalização do processo administrativo em face da União, em virtude desse tempo, desse lapso temporal que se perpetua até o momento. Então, as formas como a gente vai tentar fazer com que esse processo se encaminhe, tá? São os mecanismos que hoje nós temos. Então, hoje nós estamos com essa ação na Defensoria Pública da União, mas que a morosidade processual ela também existe. Então, a gente vai ter o quê? Mais 3 anos de espera? Por quê? Porque nós dependemos muito hoje de quem vem assumir a presidência. Então, hoje o que nós temos muito, além da burocracia, que é a questão institucional, nós temos a ideologia pessoal de pessoas que assumem a representatividade do executivo. Né? Esse é um dos fatos, dos pontos que a gente discute. Eu acredito que o Libério, acho que o Jovelso, ele poderia até me falar um pouco dessa questão da retomada, que aqui na nossa região, nós defendemos a demarcação dentro do nosso território, mas entendemos que em outros locais do Estado, do Brasil, nós também temos parentes que lutam pela retomada daquele espaço. E aí eu queria entender também, nesse quesito, qual seria se o Libério poderia me dar um pouco mais dessa explicação desse processo de retomada. E aí eu fiz aquela primeira pergunta para as meninas, se elas puderem me responder, também agradeço. Obrigado, professores. Obrigado, Abimael. Agora está o Jovelson, depois vem a Mônica. Eles podem me ajudar a responder a pergunta que estão sendo colocadas. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria parabenizar os colegas ali que fizeram como eles mesmos disseram, uma rica apresentação. E em relação à pergunta do Abimael, eu não sei como seria o processo de retomada ali conforme ao estado do Libério, né? Mas aqui o processo se dá geralmente com a constatação, né, de que uma determinada área é de posse tradicionalmente, já foi possuída tradicionalmente, e ali começa as reuniões, começa ali as organizações, os movimentos, né, da Alto Iguaçu, da Alto Cunhá, e começa a se organizar para reivindicar mesmo, para reivindicar fisicamente. E acho que o próprio nome já diz, né, retomada, e buscar uma coisa que já era daquela determinada população. Aqui, perto da minha aldeia, tem aproximadamente 2 ou 3 retomadas, e bem próxima mesmo, inclusive menos de, eu diria que uns 10 quilômetros, tem um Anhuirã,
é uma retomada que foi feita recentemente, e inclusive já é uma área de conflitos, infelizmente. Esse ano teve outro que os fazendeiros, os jagunços foram lá e agrediram muitos dos parentes que estavam lá. Então, acho que é mais ou menos isso a retomada. Não sei se o Libério tem uma outra definição. Indo para a questão da matéria, eu gostaria de perguntar ao Biratã, eu achei muito interessante. Eu criei até um mini filme na minha cabeça aqui quando ele explicou de que era de um povo só, daí teve disputa por territórios. Aí, pelo que eu entendi, ficou dividido em 3 povos hoje. Eu só consigo gravar o Gavião. Ele citou os outros 2 ali que eu não consigo nem pronunciar direito. Em relação a isso, eu queria perguntar, como que funciona a autoidentificação de vocês? Porque, pelo que eu entendi, era de um povo só e que foi dividido por questões ali de territórios e políticas internas, né? E como que funciona a autodeterminação e se isso atrapalha na preservação da cultura, das tradições e de todos os costumes que engloba a comunidade a que você pertence. Obrigado. Fazer o seguinte, a Mônica pediu inscrição, e aí depois a gente faz a abertura para responder as perguntas. Aí foi pedido que tanto o Biratã como o Libério respondesse aí. Depois disso eu respondo alguma coisa sobre a agroecologia. Mas agora então a palavra com a Mônica. Boa tarde novamente, pessoal. Que durante a fala, né, eu despertei para dois pontos no que tange a pauta, né? Primeiro, em relação ao que o Abimael colocou, sobre como que funciona, né, o procedimento de regularização fundiária quilombola, que a gente percebe que o grande diferencial entre o território quilombola e o território indígena é a competência, né, dessa regularização, entre aspas. Enquanto a regularização indígena, a competência fica para a União, né, e a gente vê essa diferenciação também na questão entre posse e propriedade, né, do território, que também é outro nicho de diferenciação. A gente vê no nicho quilombola a competência ela tanto é da União quanto dos estados. Então, ambos podem regularizar os territórios quilombolas. Aí, na esfera federal, Abimael, o processo ele tem que ser dado, é feito um pedido e é juntado uma série de documentos e é feito no INCRA, né? Esse pedido, ele é protocolado no INCRA. Na esfera estadual aqui do Maranhão, que tem mesmo o seu arcabouço jurídico completo e que trabalha muito tempo com a pauta, né, de regularização, esse pedido também é protocolado no Instituto de Terras Estadual, que é o ITERMA, e ele é uma das medidas, das possibilidades de abertura do processo. O processo também pode ser ex officio, né, quando o próprio Instituto tem a vontade de regularizar o território, abre o processo, né. Tem uma série de documentos também a serem juntados. As etapas do processo estadual e do processo federal, elas são diferentes, né, enquanto a diferença maior está na necessidade de um laudo antropológico que o federal exige, e na esfera estadual, o estado do Maranhão não exige esse laudo antropológico, é feito só 3 relatórios, que é um relatório fundiário, um relatório cartorial e um relatório ocupacional. Essas 3 peças se dá o nome de DID, que é Diagnóstico, Identificação e Reconhecimento do Território. Dentro da esfera estadual, o raciocínio, a lógica judicial é para ser menos moroso, né?
A gente entende isso que o Estado pensou em normatizar de uma forma mais simples, né, para ser menos moroso, haja vista a experiência que o INCRA passa, que tendenciosamente os processos eles levam mais de 10 anos para terem um fim, né, que é o título. Mas, frente à fala mesmo dos meninos, me ocorreu dois aspectos importantes que a gente precisa entender, assim, que me passou na mente quando da fala dos meninos. Primeiro, essa questão que até em algumas aulas eu já falei, essa questão mesmo do Maranhão, estou falando assim do Maranhão, é só trabalhar a categoria quilombola. Assim, a gente tem uma especificidade na construção identitária aqui do Maranhão. Então, tem uma série de identidades que a gente consegue observar na construção assim, de um território. E algumas identidades, elas não são enxergadas quando a pauta é regularização fundiária. Então, o Maranhão, ele se detém a trabalhar no que tange a regularização fundiária, a categoria quilombola. E, em contrapartida, outras identidades, por exemplo, como as quebradeiras de coco, como os pescadores artesanais, como os extrativistas, outras identidades, os ciganos, eles não são enxergados ainda pelo Estado, né, enquanto detentores dessa propriedade, abre aspas também, propriedade do território. E, nesse sentido, o território quilombola, ele abraça essas outras identidades. A gente consegue enxergar uma série de identidades dentro de um território quilombola. O que eu quero dizer? Não é que a pessoa vai deixar de ser quilombola ou vai deixar de ser quebradeira de coco, mas quando existe uma política, né, e ela tem a possibilidade de ser agraciada com aquela política pública, então, necessariamente, eles acionam a categoria para fazer jus desse direito. Esse é um ponto, né, falar dessas especificidades mesmo de identidade. O outro ponto é entender também, na questão de território, que isso já é uma questão crítica mesmo da minha visão de movimento, enquanto alcantarense, quilombola alcantarense, é a questão que o território ele pode ser composto por mais de uma comunidade. E a gente falou, né, que ele é composto da terra, dos seres, de espaços sagrados, de espaços de caça. Então, tem essa questão e também tem a questão de um território ser composto por mais de uma identidade que eu não consegui enxergar nas falas dos nossos amigos, né? E o que isso reverbera na prática? A gente, em Alcântara, a gente tem 3 territórios, que é o território étnico, o território de Tamatatiba e o território de Cajual. A discussão de território dentro do território étnico, que é aquele território que é mais conhecido nacionalmente, que sofreu com a implantação da base, a discussão da construção de uma associação que representasse todo o território, que balizasse os interesses de todas as comunidades, ela durou 12 anos. Então, assim, a gente tem uma vivência de território, a gente vive a realidade de um território, mas a gente precisou se adaptar às ferramentas fornecidas pelo Estado. Então, o Estado, na verdade, ele vem ali com o modelo, né? E para isso a gente precisou se adaptar. Então, hoje tem a associação, mas é o que eu quero dizer para vocês, que discutir um território, por mais que a gente vive, que a gente tenha a nossa lógica de vivência, discutir o território e colocar isso em um viés jurídico é uma coisa muito complicada. Então, a gente tem essa vivência no Maranhão de um território que levou 12 anos para se formalizar, para ter uma representação jurídica, né? Para ter uma associação que representasse juridicamente o pleito de todos. Individualmente, cada comunidade tinha a sua associação, mas foi preciso, houve a necessidade mesmo de formalizar uma associação que falasse por todas aquelas comunidades. Então, a gente está
tem essa discussão antropológica, né, de conceitos, de formalização, de entender o processo histórico de construção do território, e também tem essa visão jurídica de formalizar para a gente conseguir utilizar a ferramenta do opressor. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Mas é isso, professor. Aí só para falar para a Abimael que no âmbito federal, o decreto que procedimentaliza o processo de regularização fundiária é o decreto 4887. Aí fala os passo a passo do processo. É isso, professor. Obrigada. Tá, obrigado, Mônica. Só lembrando que na próxima curso, que o professor Gerando Trecani vai dar, vocês vão continuar aprofundando esse debate sobre o processo de demarcação, as fases. Então, nós estamos só esquentando aqui um ponto que vai ser conversado com ele na semana que vem. Mas então, passa a palavra para quem vai falar primeiro. Biratão ou Libério? Posso falar. Sobre a pergunta do colega Abimael, sobre... Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Era sobre retomada, né? Isso, retomada. Abimael, quando... questão de retomada, é importante a gente observar inicialmente essas especificidades, né? As especificidades ele vai passar pelo histórico, como eu disse, tanto histórico, tradicional, cultural, isso é do povo, né? Então, por exemplo, o povo de Marau de Sédio, eles foram removidos do território deles, né? E eles não conseguiram ficar no território para onde eles foram removidos e decidiram fazer a retomada. A retomada deles se baseou na história deles, né? Que a história que eles tinham aquela ocupação anterior e que eles queriam retornar. E foi que eles fizeram e conseguiram ter sucesso em relação a essa retomada que eles tiveram, né, no território Marau de Sédio. E essas retomadas, ela, querendo ou não, também ela tem esse processo desse decreto 1775 de 96, ele tem um grupo de trabalho, né? O grupo de trabalho, ele observa, claro que é um grupo tem todo esse processo, ele não é único e exclusivo antropológico, ele tem as fases, né? Mas a importância da antropologia na questão indígena é porque ele vai analisar toda essa questão da relação do povo que está fazendo aquela retomada. Ela vai analisar todo o processo histórico, tradicional, o contato que ele tem com aquela terra, e a partir daí ele vai elaborar o relatório para dizer se realmente aquele povo, aquele processo, ele deve ser procedente, deve caminhar, né, naquela retomada. Eu trouxe um processo, uma situação aqui que eu tinha pesquisado, que é recente, que é algo que é muito novo, diferente, de retomada, mas que está acontecendo, né? Isso em Brasília. É a situação da comunidade Bananal, o Santuário dos Pajés, né? Estabelecido em Brasília, Distrito Federal, desde a década de 1950, quando indígenas funiô vieram da região nordeste do país para trabalhar na construção da capital. É um território que está sendo, uma retomada, né? Isso aqui, como aqui no trabalho que eu li, ele já diz, né, que os funiô vieram do Nordeste para a capital e ficaram ali para trabalhar, né? E naquele território, e depois eles são retirados, e hoje tem-se a retomada dos pajés, conheço. E aquilo ali virou multiétnico, né? São vários povos ali, se juntou naquele território. É uma discussão muito interessante, porque não se tem uma situação semelhante, aquela é única hoje, né? E eu conheço um dos que estão lá, que é o Júnior Munduruku, né? Então ele foi um dos líderes nessa retomada. E o que acontece? Uma das críticas que se tem em relação a essa retomada
é que a FUNAI está se posicionando contrário e não obedecendo um processo legítimo que seria criar o grupo de trabalho e analisar. Então, o questionamento é, por que a FUNAI está questionando se ela pode simplesmente fazer o grupo de trabalho, fazer os estudos, analisar e tudo mais, e ter o processo ali oficial acerca da situação ali envolvendo aquele território, né? Então, essa é a crítica acerca da FUNAI, né? Em relação a esta retomada, né? Ela precisa fazer esse grupo de trabalho independente de sua opinião sobre aquela situação, né? E não pessoalizar, né? Então, o grupo de trabalho é isso. Até porque tinha um grupo, no decreto anterior de 96, eram de 80 e pouco, ele tinha também um grupo de trabalho, mas aquele grupo de trabalho, ele se tornou de interesse político, né? Tanto que foi criticado, nesse artigo que eu coloco aqui, ele critica, né, esse grupo de trabalho porque ele se tornou de interesse político e que não analisava de fato esses territórios, né? E o Marés também, ele faz, um trabalho dele, ele fala, né, que o SPI em determinado, quando vem a FUNAI, o SPI é extinto pela questão, principalmente de esbulhos, de territórios, não sei o quê, e que a FUNAI, em pouco tempo, já estava semelhante ao SPI, né? Então, no livro dele, O Renascer dos Povos para o Direito, acho que é assim o nome, ele já tem um tempo. Então, ele fala sobre isso, né? A crítica, né? Então, esse grupo de trabalho, lá nesse decreto anterior, de 96, tem-se a crítica a esse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho de 96, acredita-se que é um grupo mais sério, tem questão antropológica, tem vários representantes, né? E lá no decreto ele especifica bem certinho, se tiver curiosidade. Outra questão que eu gostaria do Abimael que ele analisasse é essa decisão acerca dos Munduruku, né? Não só o Abimael, mas os povos que têm aí essa demora excessiva da demarcação, né? Os Mundurucus, eles tiveram que ir nos organismos internacionais para que eles tivessem aí sucesso na sua empreitada, né? E, tipo, a homologação do território dos Munduruku, eu acabei de pesquisar, foi em 2001. Então, foi em 2000 a homologação. Então, não se demarcou. O Chicão Chucuru morreu nos anos 90, lutando por esse território. Era uma luta muito antiga. Em 2001 é homologada, não é demarcada. E aí os Chucuru buscam o órgão organismos internacionais para que se resolva e conseguiram, né? Talvez seja um caminho. Hoje, na verdade, os organismos internacionais têm sido um caminho muito interessante, né? Tanto que a Convenção 69, por exemplo, ele tem nos auxiliado muito, né? Ele complementa muito a Constituição Federal, né? Porque hoje a gente não discute um estatuto novo, um estatuto do índio pós 88, por exemplo, né? A gente não tem essa discussão. A gente está com um estatuto que tem vigência, mas é descaracterizado pela Constituição Federal, mas está em vigência, anterior à Constituição Federal. Em 93 tem uma discussão acalorada, porque estava todo mundo ali nos ânimos da Constituição Federal de 88, mas passou de 93, que tem uma propositura do Estatuto, passou aquilo, esfriou a conversa e até hoje o Estatuto ele está parado, não se tem uma discussão, e a única discussão que se tem hoje é a retirada de direitos da Constituição Federal dos povos indígenas. Então, é a situação mais complicada. Talvez não seja o momento para voltar essa conversa, não nesse governo. Mas, ô Biratã, para estar contigo, já responder alguns questionamentos. Aí depois eu falo, então. Então, só respondendo a pergunta do parente, para todos, é que eles se autodeterminaram, depois da divisão ali em 1950, ficaram localizados de acordo com a bacia do Rio Tocantins. Então, Parcatg é o povo do rio abaixo, da Junçante, povo da várzea, para onde a água desce, aí se autodeterminaram, é o povo do rio abaixo, Parcatg. E os Kikatg, onde Ki é cabeça, então fica o povo do rio acima, de onde as águas vêm, então do rio acima, cabeça do rio. E os Acrante Kg, onde Acranti quer dizer montanha, foi aonde a turma do Paiaré foram para as montanhas, também às margens do rio Tocantins, ali na região ali de Tucuruí. Então ficou o povo da montanha, Acrante Kg, Parcatg e Cricatg, que depois
eles se uniram, né? Na verdade, eles não se uniram, porque eles brigaram no passado, se guerreavam entre eles, houve uma divisão de forma cultural, e depois, como foram expulsos dos seus territórios, lá do município de Tupiranga, de Tucuruí e da Cidelândia, a FUNAI reservou esse território e trouxe eles. Só que quando eles chegaram nesse território, cada qual tinha a sua aldeia dentro da Reserva Mãe Maria. E com a negociação da Vale, a FUNAI, né, por uma questão política, para facilitar a negociação, colocou eles todos dentro de uma única aldeia liderada pelo cacique Cocrenum, que, por uma questão lógica, como eles no passado tinham as suas desavenças, o passar do tempo, mas aí houve essa divisão, mas agora não mais de forma cultural, mas sempre havia essa rixa entre eles, até porque tinha 2 caciques subordinados ao único cacique Parcategê, e o Estado tentou unificar, não só numa aldeia só, mas tentou criar essa identidade desses 3 povos se autodeterminar como Parcategê, e foi aonde, com o passar do tempo, ficou claro que eles não aceitaram essa imposição do governo e se continuaram determinando. Tanto é que aí o meu cunhado, o Zeca, criou a aldeia do povo Kikatejê, e o Paiaré, com o passar do tempo, também rompeu esse elo com Cocrenum e foi para o início da reserva e criou, então, lá a aldeia dos Acranticatejê. Só que hoje estão em torno aí de 1.000 pessoas, mais ou menos, e são divididas em quase 20 aldeias dentro da Reserva Mãe Maria. Mas há conhecido de todos que nas divisões a gente sabe hoje quem é a aldeia Kikatejê, quem é Parcategê e qual é a aldeia dos Acranticatejê. Apesar de haver essa mistura de casamento entre eles, mas todos aqui sabem claramente quem é Parcategê, Kikatejê e Acranticatejê. E há essa interferência, ela surge nas divisões, ela atrapalha um pouco, há uma briga na hora da divisão, mas a divisão hoje está acontecendo exatamente por causa do recurso, é questão financeira, administrativa das associações. Mas aí, para evitar conflitos maiores, eles acabam dividindo. E aí só questão de tempo para eles voltar a ter essa relação, jogar bola junto, confraternizar junto, brincar junto. Mas é isso. Obrigado, Biratã. Na verdade, eu vou rapidamente colocar a questão da agroecologia. Eu não sou especialista, mas do pouco que eu li, a agroecologia surge como uma crítica à Revolução Verde, ou seja, o uso agrotóxico, veneno. Então, começa a mostrar que você pode desenvolver uma agricultura sem ter que usar fertilizante, veneno para poder aumentar a produção. Então, a agroecologia trabalha nessa linha. E tem a agricultura que eles chamam, que na literatura internacional, eles chamam agricultura cabocla. Tem as sementes caboclas, que é essa agricultura desenvolvida pelos diferentes povos e comunidades tradicionais, que tem essa forma de utilizar a terra sem agredir o meio ambiente. Na verdade, você pode dizer que, de conceito geral, elas são muito parecidas as duas. Mas agora, a agroecologia é uma discussão recente, tem que ter uma associação brasileira de agroecologia, que é um debate forte contra as sementes controladas pela indústria, contra o uso de agrotóxico. Toda a ideia é de utilizar o próprio conhecimento tradicional e o manejo da floresta, respeitando a resiliência e os limites. Mais ou menos a ideia essa da agroecologia. Mas aproveitando o momento e fazendo propaganda também, eu não conversei ainda com a professora, nem com a Cristina Terezo, nem ainda com a Jane, para ver se algum de vocês vão fazer estágio no nosso projeto de pesquisa. Nós temos um projeto de pesquisa que também é financiado pela CLUA, que um dos objetivos do projeto de pesquisa é criar argumentos para defender os direitos dos povos indígenas, as comunidades quilombolas e as tradicionais. Então, nós estamos pensando, um desses instrumentos, ou é entrar com o Amigos Curi, numa ação para ajudar, argumentar, defender
os direitos que são defendidos naquela ação, e a outra também é elaborar nota técnica. Nós elaboramos uma nota técnica agora, que está ainda na fase de elaboração final, que é uma nota técnica que discute exatamente a demora na demarcação dos territórios quilombolas. E a ideia é que, quando a gente retomar o projeto de pesquisa, que vai ser mais 2 anos, fazer uma nota técnica sobre a demora na demarcação das terras indígenas. Então, o que é a nota técnica? A ideia da nota técnica é trazer argumentos para que as diferentes ações que estão mais nos voltados mais da Tribunal Regional da Primeira Região, as pessoas possam utilizar aqueles argumentos na defesa do direito territorial. E Amigos Curiae, a gente entrar exatamente trabalhando com Amigos Curiae no processo, já auxiliando o debate jurídico na ação, a partir do levantamento que a academia pode fazer e auxiliar. Então, mais tarde a gente vai discutir quem é esse time depois, né? Aí vocês podem ver aqui, ver quem é que tem interesse de trabalhar com a gente nessa discussão. Qual é a composição? Nós temos 3 alunos da pós-graduação, então 4 alunos da pós-graduação, mestrado e doutorado, e 3 têm bolsa, e 3 alunos da graduação. E temos também um banco de dados, onde nós estamos tentando organizar todas as informações dos processos que estão no Tribunal Regional da Primeira Região, que envolve os povos indígenas, comunidades quilombolas e as comunidades tradicionais. São 648 processos. Então, a ideia tem vários itens para preencher, para poder ter uma noção do que está acontecendo lá. E aí, outra coisa também que é importante nesse debate, que talvez vocês vão poder ajudar, é essa crítica a partir da experiência, ou da que a gente chama de cosmovisão, de cada grupo social, cada grupo indígena quilombola, na construção de um pensamento mais crítico, na defesa dos direitos territoriais. Para mim é óbvio que essa demora não tem nada a ver com procedimento administrativo. Eu fiz um estudo em 2013, 2014, um levantamento da demora de marcação de terra indígena quilombola, e ali ficou muito claro, a demora é exatamente nas instâncias coletivas. É no conselho do INCRA, que não sai a questão uma prova, um relatório, é a elaboração do relatório tanto indígena quilombola, não é o presidente da FUNAI que não se manifesta, ou seja, só demora política. Não tem explicação nenhuma jurídica para demorar tanto tempo. Na verdade, o que temos, que talvez esse governo colocou muito claro, que é uma disputa com falácias, né? Dizendo que se demarcar todas as terras indígenas vai acabar o território nacional, e que tem muita terra para pouco índio, etc. Ou seja, esse é o argumento construído, é falacioso, falso, mas que uma parte da população acredita, né? Que a gente tem que construir, demonstrar o contrário. Eu não sei se tem mais alguma coisa para vocês queiram falar, para a gente já encerrar o dia de hoje. E da minha parte, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, esse diálogo que nós vamos continuar com certeza tendo, e espero que o estágio aqui na clínica seja muito virtuoso para vocês e para nós, com certeza vai ser para nós também. E aí, está aberto a palavra para a gente fazer um encerramento. Ok, professor. Já fechando, aproveitando também, né, de agradecer aos colegas, ao professor ali, e só já adiantando, eu estou matriculado na disciplina de mestrado, eu acho que o senhor que é uma das matérias que o senhor deve dar aula para a gente. E no mais, como o senhor mesmo falou, é só o início, né? É só um prefácio no qual surgem mais dúvidas, mais curiosidades, enfim. Mas acredito que foi ótimo e estamos aí, firme e forte. Mas tem a Priscila, Libera, depois Amanda. Está dando para ouvir bem? Tá ouvindo.
É só para agradecer mesmo, a disciplina foi muito boa, as temáticas, agradecer também aos colegas que explanaram muito bem o conteúdo, e vamos nos encontrar na cadeira do mestrado, estou matriculada na cadeira que o senhor vai lecionar, e só para agradecer mesmo, que foi muito boa mesmo essa semana, e temos tudo aí para fazer, explanar mais na nossa área, seja no estágio da clínica ou para a nossa vida mesmo profissional à parte. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Agora, Amanda. Oi, professor. Boa noite. Na verdade, eu gostaria de agradecer mesmo pela aula, foi bastante produtiva e que eu vou continuar na matéria, né, a disciplina que vai começar semana que vem, e eu só gostaria de agradecer mesmo. Abimael? Então, professor, é só agradecer aqui a resposta dos colegas, especialmente a Mônica aqui, pela fala tirou um pouco dessa minha dúvida de a quem seria essa competência, e aí a minha pergunta se deu justamente porque o presidente, então, da República, na reunião dos governadores da Amazônia, ele ressaltou que ele não ia assinar terra indígena e nem alguns quilombos que estavam sobre sua mesa. E aí eu fiquei essa dúvida, mas de quem é a competência? E aí a Mônica veio explanar com toda a seriedade aqui a quem cabe e a quem devemos submeter. E aí, no mais, é agradecer aos companheiros pela belíssima apresentação e o senhor pela essa aula que, como disse o Dimas, não nos deixou confusos, nos deixou mais curioso ainda para entender toda essa dinâmica que envolve o aparato de discussão territorial. Então, Libério. Professor, agradeço, né? Eu acho que uma das coisas interessantes da docência é isso, tentar despertar aí a curiosidade, o interesse do aluno, tanto na graduação, na pós, né? Então, despertar esse interesse, essa agonia, né, de tentar buscar algo que o professor conseguiu nos despertar aí, né, e a gente tentar buscar mais conhecimento, né? Então, eu creio que o senhor conseguiu fazer isso muito bem conosco, né, por essa curiosidade na disciplina, né, e tudo mais. Agradeço muito mesmo, professor. Parabéns. Eu que agradeço. Eu vou usar uma expressão, o professor diz que são os iluministas que utilizavam essa figura de linguagem para expressar, que eu acho exatamente caberia aqui para vocês. Os iluministas dizem o seguinte, que eles tinham maior respeito e admiração pelos gigantes. E ele estava se referindo aos gregos, aos filósofos gregos, que os filósofos gregos tiveram a capacidade de elaborar várias questões que eram atuais ainda no período da final, lá do período medieval, início do período já moderno, com os iluministas na Inglaterra. Que as questões que foram colocadas lá na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, ainda estavam muito repercutindo nos dias atuais. Então, eles dizem o seguinte, que eles tinham maior admiração pelos gigantes. Os gigantes conseguiam ver muito longe. Mas eles, como anões, quando subiam sobre os ombros do gigante, viam mais longe que o gigante. O que estava querendo dizer? Que a partir do momento que você pega os livros, as teorias, e com a sua experiência, você vai ver mais longe do que quem você leu e respeita. Porque a experiência que vocês têm, só vocês têm. Os gigantes não tiveram. Então, não se acanhem. Eu acho que talvez nós estamos nessa fase, exatamente essa fase que eu falo, né, que vai acabar amanhã depois, mas pode demorar 5, 10 anos, 20. Mas essa fase de transição da questão da teoria resolver questões hoje atuais. Se de um lado, vários órgãos internacionais dizem que é fundamental assegurar o direito territoriais, porque lá estão assegurada a biodiversidade, o combate à mudança climática, a diversidade cultural. Por outro lado, você tem ainda setores da sociedade que querem a terra para especulação imobiliária, independente de quem esteja lá.
Independente, eles vão ter que passar trator e mais corrente para destruir tudo. Para eles não importa. Importa o lucro que eles vão ter. Então, acho que esse é o debate, que cada um, na sua pequena contribuição, pode avançar esse diálogo. A gente construir realmente um arcabouço que consegue ajudar nessa luta. Mas aí, e também aproveitar e agradecer a Mônica, a Madalisa, o Biratão e o Libério pela ótima exposição que eles fizeram. E a Tamires pediu para vocês fazerem a foto de encerramento, é isso? Isso, professor. Vou pedir para eles abrirem a câmera, a gente sempre faz essa última foto aí. Você pode fazer, Tamires, que hoje eu estou no celular. Posso sim, vou fazer um print aqui da tela. Pronto, aí ela compartilha com a gente depois. Não avisaram, que eu nem penteei cabelo direito, senão eu tinha penteado melhor. Nem passou perfume, né, professor? Não, perfume passei. Vou printar aqui. Pronto. Deu? Agora eu não sei como é que coloca para aparecer mais pessoas aqui na tela. Não, aqui está aparecendo todo mundo, tá? Não, é porque no meu aparece mais... Tem que ir nos 3 pontinhos, Tamires. Aí alterar layout. Quer fazer, Mônica? Se tu quiser fazer e bater, é o pode automático, ajudar, o mosaico? Ah, tá, o mosaico. Mosaico. Ah, tá, agora sim. Ah, tá, agora melhorou. Já, vou fazer. Prontinho. Pronto. Obrigada, pessoal. Obrigada. Lembrei do jaraqui do Dimas aqui, tá? Pode encerrar a gravação, né, também. Por aí eles falam X, aqui é jaraqui. Jaraqui, tá certo. Pronto. Boa noite, tchau. Obrigada. Obrigada, professor Benatti.